Tá precisando de um alívio para dor? Se liga nessas 3 dicas naturais. Hoje nós vamos falar de remédio natural para dor. A gente está dando aqui dicas naturais para a vida, dicas de comportamento e atitudes que a gente pode ter para melhorar a nossa vida, para dormir melhor, contra a ansiedade, para melhorar o nosso ânimo. E hoje a gente vai falar desses remédios naturais, né, que não são exatamente remédios que a gente toma, mas dicas para aliviar a dor. Antes disso, não se esquece, né, de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e deixar o seu like se você gostar dessas 3 dicas que eu já vou falar quais são de cara, hein? E vou explicar cada uma depois. A gente vai falar sobre cantar, a gente vai falar sobre rir e a gente vai falar sobre soltar um palavrão. Essa é a terceira dica e eu vou falar que é uma das mais eficazes, viu? Primeiro, cantar. É uma atividade que a gente sabe que tem um aspecto emocional muito forte, né? Recentemente a gente fez aqui um vídeo sobre os aspectos emocionais da música e o poder da música para o nosso ânimo, por exemplo. Mas existe uma eficácia quando a gente mesmo canta. Sabe aquele ditado antigo? Quem canta seus males espanta? Então existe um quê de realidade nisso. Existem vários estudos sobre isso, cantar sozinho, cantar em coro, em conjunto, para dor aguda, para dor crônica e etc. E os resultados são mistos, né? Nem todos os estudos mostram uma eficácia muito importante para dor, talvez não faça tanta diferença em alguns estudos, mas outros mostram sim algum benefício, né? Sobretudo nos aspectos emocionais da dor. Porque a dor, obviamente, não é só uma sensação física. A dor traz uma sensação emocional de desconforto, de medo, de preocupação com aquilo. E uma das maneiras de lidar com a dor não é só aliviar a sensação, né, física da dor, mas se você tirar o componente emocional, então dói, mas eu não ligo tanto, eu não sofro tanto, ou aquilo emocionalmente não me impacta tanto, a gente já consegue minimizar as consequências negativas, obviamente, de alguém estar com dor. Então, cantar parece que tem uma função de distração, porque você não está pensando naquele momento na dor, né? A pessoa que tem uma dor crônica, por exemplo, ela fica vivendo em função daquilo, pensando naquilo o tempo todo, e se ela se envolve numa atividade que a distraia, que mobilize sua atenção, sua concentração e seus afetos para um outro lugar, isso pode distrair realmente e já aliviar a dor. Além do que, a música, o cantar, traz um benefício emocional que então pode aliviar esses aspectos de ansiedade, até de catastrofização que as pessoas com dor crônica sentem. A catastrofização é uma distorção do pensamento que leva a pessoa a pensar sempre no pior cenário possível. Então, essa dor nunca mais vai sair, ou essa dor vai me impedir de fazer tudo na vida, quando muitas vezes é ruim, é prejudicial, mas não é para sempre, ou não é 100% incapacitante. Então, esse aspecto de ansiedade e de catastrofização também podem ser aliviados pelo canto, né? Nem todos os estudos, que nem eu disse, mostram benefício, mas pelo menos metade dos estudos apontam sim para algum benefício. E de novo, não é um remédio, não é algo que vai ter efeito colateral, não é algo que você precisa gastar dinheiro fazendo. Então, é um tipo de intervenção que mesmo que não tenha 100% de eficácia, ou mesmo que você não saiba assim, se com certeza ajuda, essa realmente não custa nada e não tem efeito colateral. Então, é uma dica boa para o manejo da dor, sobretudo aí da dor crônica. O segundo é a risada. É muito interessante o poder da risada. Rir é o melhor remédio, também tem esse ditado antigo que dizem, né? Mas a risada, ela tem um poder muito interessante, inclusive para a dor aguda, né? Tem estudos super engraçados que a pessoa coloca o braço num balde de gelo, assim, e aquilo começa a doer, obviamente vai congelando quase o braço e uma hora a pessoa não aguenta e tira, né? Então não produz uma lesão, mas dá uma dor, um grande desconforto. E aí quando as pessoas tentam segurar o braço o maior tempo possível, você vê que tem um limite. Chega uma hora que elas tiram o braço porque não aguentam mais. Aí os pesquisadores fazem diversos estudos, e um deles é muito engraçado, eles colocam vídeos do Mr. Bean
para a pessoa ver, ou trechos ali de comédia stand-up, e pedem para um grupo ver vídeos controle, né, sem graça nenhuma, só para distrair, e outros para ver esses vídeos que promovem risada, que promovem diversão. E os resultados são claros, né? As pessoas que estão dando risada, elas conseguem tolerar por mais tempo a dor. Alguns estudos falam até 10% a mais. Outros estudos mostraram que esse efeito perdura por 20 minutos até depois de uma boa sessão de risadas. Então a pessoa vê lá os vídeos, a pessoa se diverte, ela ri, e esse efeito analgésico da dor parece que dura por um tempo ainda. Não é só o efeito imediato da distração, de a pessoa não estar prestando atenção na dor, mas provavelmente a risada também ajuda a produzir endorfina. Endorfina é uma substância produzida pelo próprio corpo que traz o bem-estar e tem um certo efeito analgésico. Atividade física produz endorfina, pimenta produz endorfina. Quando você come pimenta e dá uma dorzinha na língua, isso libera endorfina. Por isso que tem gente como eu que quase que vicia em pimenta, né, que gosta mesmo daquela picância. E a risada parece que tem essa potencialidade aí também de produzir endorfina, aliviando a dor. E é mais interessante ainda que os efeitos analgésicos da dor são mais eficazes quando a gente ri em grupo. A risada tem uma coisa muito coletiva, né? Você está assistindo alguma coisa sozinho e dar risada não é tão comum, ou não é tanta risada assim. Quando você está em grupo e aí todo mundo ri, isso é contagioso, então rir em grupo é mais eficaz, porque a gente ri mais e acaba tendo mais efeito também para controlar a dor, diminuir a dor aguda, e o humor também tem uma eficácia para dor crônica. Pessoas que sofrem com as dores crônicas acabam tendo aí um aumento de afetos negativos, né? Fica mais desanimado, fica mais cansado, fica mais cheio, né, daquela situação, daquelas dores. E o uso do humor é uma estratégia também para contrapor esse aumento dos afetos negativos e aumentar os afetos positivos. Quem consegue dar risada, quem consegue se divertir, estimula um pouco os afetos positivos e contrabalança o excesso de afetos negativos que tem nos quadros de dor crônica. E aí a terceira dica, mais engraçada, mais divertida, que é soltar um baita de um palavrão. Quem nunca deu uma topada no dedão e soltou um e aquilo alivia a dor, parece que aquilo dá uma analgesia, né? Parece que contrabalança um pouco aquela dor, a raiva que vem quando você solta um palavrão, parece que tem um efeito anestésico. E também foi estudada a eficácia do palavrão para dor aguda, e isso funciona em duas condições apenas. Quando é dor aguda, né? Porque quando é dor crônica, como é que a pessoa vai fazer? Viver xingando, tipo o Dercy Gonçalves, assim, fica falando um palavrão a cada 10 segundos, não funciona, então não tem alívio. Mas quando você sofre uma dor aguda, dá uma topada no dedão, dá uma canelada e solta um... aí isso dá uma aliviada e também ajuda as pessoas a aguentarem mais a dor. Naqueles testes com balde de gelo também, quando a pessoa tem que colocar o braço no balde de gelo e ver o quanto ela aguenta, a pessoa que solta ali um belo de um palavrão parece que aguenta mais, consegue mais tempo suportar a dor. Os pesquisadores acham que é porque quando a gente solta um palavrão, isso estimula em nós uma reação parecida com a raiva mesmo, a coisa da reação de luta e fuga, uma descarga de adrenalina. O palavrão está associado a briga, a enfrentamento. Então essa descarga de adrenalina é algo que traz o alívio para a dor. Sabe quando você está ali no calor do futebol ou de uma briga, não sei o que, e dá umas topadas e nem sente, ou tá correndo e tal, dá uma canelada, nem sente direito, quando esfria é que começa a dor? Então, baixou a adrenalina, aí você percebe a dor. A adrenalina, então, tem um efeito de contrabalançar também a dor, e talvez o palavrão estimule essa descarga de adrenalina, trazendo esse alívio para a dor aguda. Só que então só funciona para dor aguda e, em segundo lugar, só funciona para quem não é boca suja. Tá? Então a pessoa que vive falando palavrão, à torta direito, por qualquer coisa, ela solta ali um belo de um xingamento, é uma pessoa que já não vai reagir, o seu corpo já não reage tanto quando ela xinga.
porque ela já está acostumada. A pessoa que não fala quase palavrão ou fala pouco palavrão, quando ela solta, aí sim o corpo reage mais intensamente, biologicamente mesmo, àquele estímulo, e isso traz a analgesia, traz o alívio. Se a pessoa já é boca suja, falar ou não palavrão não vai fazer diferença, porque o corpo já nem reage, porque ela está acostumada. Então, quem diria, hein? Cantar, sorrir, dar risada e xingar, soltar um belo de um palavrão, são estratégias naturais para a gente enfrentar a dor. O nosso cérebro realmente permite que a gente encontre atalhos para lidar, né, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso desânimo, com o nosso cansaço, com o nosso estresse e também com a nossa dor. Então aí, 3 dicas para você tentar pôr em prática. Você já soltou um belo de um palavrão assim, quando deu uma martelada no dedo, quando bateu a cabeça na quina? Você vai levantar, bate a cabeça na quina, essa só de pensar dá vontade de soltar um palavrão, né? Essa eu não consigo rir na hora, não. E você? Qual é a estratégia que você usa? Deixa aqui nos comentários, dá uma dica aí de outras estratégias naturais que você usa para enfrentar a dor, ou diz se você tentou alguma delas, se deu certo, e não se esquece de acompanhar, porque tem mais dica pela frente.